Jornal Alfredo Wagner Online. Mais um mergulho profundo nas notícias. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais essa análise aprofundada aqui do Jornal Alfredo Wagner Online. Olha, para não perder outras discussões como esta, já sabe, né? Segue o canal Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online. Hoje o nosso papo é sobre aquela peregrinação anual de Paris a Chartres. Uma caminhada, gente, de 100 quilômetros e que este ano juntou, 19 mil pessoas. É muita gente. Muita gente. E o artigo que a gente está usando como base, ele faz um contraste bem forte, sabe? Ele lembra de outras marchas lá da época da Revolução Francesa. Aquela para Versalhes em 1789? Isso, que pedia pão e cabeças. O jornal destaca que, se 200 anos atrás o pessoal marchava pedindo sangue, hoje essa multidão enorme caminha buscando a paz de Cristo. Uma diferença gritante, né? Totalmente. Então fica a pergunta, o que essa peregrinação gigante representa hoje em dia? Bom, a gente está falando da peregrinação de Pentecostes. Ela acontece todo ano, desde 83. Quem organiza é a Notre-Dame de Chrétienté. É uma associação de leigos católicos. Leigos, então não é a igreja, a instituição oficial que organiza. Exato. São os fiéis mesmo. E ela tem uma ligação bem forte com a missa tradicional em latim, sabe? Aquela do Missal de 1962, anterior às reformas do Vaticano II. Ah, entendi. A missa tridentina, como alguns chamam. Isso. E um ponto que o artigo ressalta e que chama muita atenção é a idade dessa galera. A média é só 23 anos. 23, nossa! Pois é. Um sinal de vitalidade que, segundo o texto, parece vir de uma atração espiritual mesmo, genuína. Não é algo, digamos, imposto. A escala é impressionante. O artigo até fala que precisaram limitar as inscrições, né? Em 19 mil. Exatamente. E para os mais de 2 mil que não conseguiram vaga, Que fizeram... criaram de forma bem humorada o tal capítulo Santa Paciência, para garantir prioridade no ano que vem. Que ótimo! Mas, pensando na logística, 3 dias andando, dormindo em barraca, acordar às 5 da manhã. É um esforço físico enorme, né? Sem dúvida. Como que eles conseguem manter a dimensão espiritual tão forte no meio disso tudo? Desse cansaço, desse desconforto? Olha, é uma ótima pergunta. Porque o lado espiritual está presente o tempo todo. Tem oração de terço direto, confissão disponível ali, na hora. No meio do caminho? Sim, com mais de 450 padres acompanhando. Tem meditação guiada, muitos cânticos. O esforço físico, na verdade, não é visto como um problema. É parte da entrega, sabe? Do sacrifício que dá sentido para a coisa toda. Entendi. É como se o corpo e a alma tivessem que caminhar juntos nessa busca. Perfeito. É essa a ideia. Unir tudo na busca espiritual. E essa experiência parece que transborda, né? Que vai além dos próprios peregrinos. O artigo conta uma história bem tocante. Ah, sim, a do morador de rua. Essa mesma. Ele viu um padre ali na procissão e pediu para se confessar. Ali na calçada mesmo. Depois de 40 anos longe do sacramento. É muito forte isso. Mostra um impacto silencioso, mas real, desse movimento. Exatamente. E esse impacto talvez tenha a ver também com quem está caminhando, né? A diversidade do grupo. O porta-voz Hervé Roland deu uns números para o jornal. Quais números? Olha, uns 60% frequentam a missa tradicional, o foco do evento, digamos. Mas uns 25% vão na missa moderna, o novo Zordo, que é mais comum hoje. Ah, interessante. Então não é um grupo fechado só da missa tradicional? Não. E o resto? Tem gente que está só buscando a fé. Tem evangélicos, tem até muçulmanos que foram convidados por amigos católicos que se converteram. Nossa, que mistura! Isso é fascinante mesmo. Todos ali juntos, com o mesmo objetivo. E o bispo de Chartres, o Dom Philippe Christori, ele até caminha junto com o pessoal, sabia? Sério? O bispo vai junto? Vai. E ele reforça essa ideia. Diz que a maioria está ali buscando um ato de fé concreto, sacrifício, fraternidade, formação também, e para ver uma igreja viva. Ele diz que o pessoal não chega com exigências ideológicas. Interessante ele falar isso, de ausência de exigências ideológicas. Mas, sendo um evento tão ligado à missa tradicional, que preserva formas litúrgicas mais antigas,
não teria ali, mesmo que de forma implícita, um certo posicionamento teológico ou até cultural para muita gente? Mesmo que não seja o foco principal que o bispo descreveu. É uma boa observação. É uma nuance importante, sim. Quer dizer, embora a motivação principal possa ser puramente espiritual para muitos, é inegável, né? A escolha por essa forma litúrgica específica já carrega um conjunto de valores, uma visão particular da tradição dentro da igreja. Certo. O artigo não entra muito nessa tensão, sabe? Ele foca mais na interpretação geral do fenômeno, nessa busca por fé. Entendido. Bom, voltando àquele contraste inicial que o artigo propõe. Se as marchas lá do passado miravam os tronos dos reis, essa marcha de agora parece apontar para a cruz, que o artigo chama de o único trono que não passa. Exatamente essa leitura. O artigo até sugere que talvez a gente esteja vendo um despertar espiritual na França. A filha primogênita da igreja, como dizem? Isso. Historicamente, o primeiro reino a se converter oficialmente ao cristianismo. E seria um despertar que não viria pela política tradicional, mas sim pela fé, pela oração silenciosa dessa juventude toda. A mensagem que o artigo pega é essa. A multidão aponta para esse trono da cruz, como uma alternativa, talvez. Ou um refúgio. É. Fica, então, uma coisa para a gente pensar, né? Para refletir o que será que essa adesão massiva, principalmente de jovens, a um evento religioso que é ao mesmo tempo tão tradicional e tão exigente fisicamente, o que isso pode indicar sobre as buscas da nossa época? Boa pergunta. Sede de sentido, de propósito, de comunidade, que continua aí, firme, ou quem sabe até mais forte, mesmo nessas sociedades que a gente costuma ver como cada vez mais seculares, né? Fica a reflexão. Bom, analisamos hoje a peregrinação de Paris a Chartres com base no artigo do jornal Alfredo Wagner Online. Vimos o significado dela hoje, um pouco da experiência de quem participa e esse contraste com outros movimentos da história. Gostou dessa análise? Então, siga o canal Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online para não perder as próximas, tá bom? Até mais! Jornal Alfredo Wagner Online. Mais um mergulho profundo nas notícias.